Só se a gente ver. Vou dar uma cervical 4. Então, o primeiro tema da bolilha 4 são as vértebras cervicais. As vértebras cervicais, o que a gente vai falar? Que elas são ossos, estão situadas na região do pescoço, elas são em número 7, assim como a maioria das vértebras tem as típicas e as atípicas. Quais são as típicas? Elas são 7. As duas primeiras e as duas últimas são atípicas. As do meio são típicas. Então, as típicas vão ser 3, 4 e 5, e as atípicas 1, 2, 6 e 7. Então, são 7 ossos. Quando a gente fala das partes de uma vértebra típica, que seria, por exemplo, essa 4 aqui, o que a gente tem? Tem o corpo da vértebra, que é essa parte maior. Essa parte redondinha aqui, ó, em volta dela, é chamada de apófise unciforme. Tirei a cor, parece? Assim. Tá. Tem o corpo, em volta dela, essa parte redondinha maior ali, são as apófises unciformes. Ela tem apófise transversa, apófise espinosa. Qual é a apófise transversa, qual é a apófise espinosa? Essa pontuda é a espinosa, do lado aqui é a apófise transversa. Aqui no meio a gente tem o agorreiro vertebral, que é o foramen vertebral, né, dá no mesmo. E aqui no meio, desse lado aqui, ó, vou tirar um print que é melhor. Acaba ficando muito... O aplicativo que eu não quero ele não me obedece. Nossa, eu escrevo aqui mais fácil. Então, essa parte daqui é o corpo da vértebra, essa daqui é a apófise unciforme, essa apófise daqui é a apófise espinosa, tá? Que ela é bífida. Essa apófise daqui, ela toda, considerando ela toda, ela é a nossa apófise transversa, tá? O que tem aqui no meio é o foramen transverso. Aqui vai ser o agorreiro ou foramen vertebral, né? Quando a gente fala dessa apófise aqui inteira, que seria a apófise transversa, ela tem esses dois lados aqui. Então, não se esqueçam que ela existe um tubérculo anterior e um tubérculo posterior, tá? Esse daqui é o anterior, esse daqui é o posterior. Tubérculos anteriores e posteriores da apófise transversa. No meio deles ali é o agorreiro ou foramen. Assim como quase todas as vértebras, né? Essa partezinha aqui tem nome também, que é a lâmina. Já essa parte de cima aqui, ó, vou fazer em azul. Se o de baixo é lâmina, o de cima é pedículo. Isso é no geral o que ela tem. Além das suas carilhas articulares. Essas aqui, ó, redondinhas, são as carilhas articulares. Então, ela tem carilhas articulares superiores, e se a gente virar aqui embaixo, ela também tem as carilhas articulares inferiores. Isso é o básico do que vai ter numa vértebra típica, tá? Não, a espina dela é bífida. Então, isso é uma característica das cervicais que vocês não podem esquecer, beleza? E aí, a gente tem, se for falar mais, por exemplo, eu vou te falar que o agorreiro vertebral, o foramen vertebral, que é esse maior ali do meio, ele tem uma forma oval. E aí, vamos falar das atípicas. Essa daqui, a primeira, que é a C1, que é a Atlas. Vamos isolar ela aqui. O que ela tem de diferente nela? Ela não tem o corpo da outra, igual a gente vê. Então, ela não tem corpo. O que ela tem? Ela tem um arco anterior, que é esse daqui da frente, e esse maior de trás é o arco posterior. Então, ela tem um arco anterior, um arco posterior, e essas partes grandes do lado são as suas massas laterais. Ela também vai ter a apófise transversa, que é essa do lado ali, a apófise transversa junto com o agorreiro vertebral. Então, ela também tem o agorreiro vertebral e ela tem o agorreiro do meio grandão também, tá? Então, se for falar da C1, o que ela tem de diferente, ela sendo uma típica? Ela não tem corpo, ela tem um arco anterior, um arco posterior, o arco posterior é maior, ela tem as suas massas laterais, ela continua tendo apófise transversa, mas ela não tem apófise espinosa, tem agorreiro vertebral, tá bom? E aí a gente tem a cavidade glenoidea.
acho que é outra imagem. Aqui no vermelho vai ter. Porque a imagem fica ruim assim projetando, mas é basicamente dessa que a gente tá falando, tá? E ela é a primeira vértebra. Ela é que vai se articular com a C2, que é o axis. O átlus se articula com o axis, que forma a articulação atlantoaxoidea, tá? E ela também se articula em cima com o occipital, que forma a articulação occipito-atloidea, certo? Occipito-atloidea, quando ela se articula com o occipital, mas ela se articula de baixo também, através do dente. A gente já vai falar da C2. Então, isso que vocês podem falar da C1, que seria o básico do básico. Sempre tem mais coisas, tá? E aí, se a gente vai falar da C2, isolar. A C2, a principal característica é o dente dela, que tem aqui em cima, que é esse dente grandão que vocês estão vendo aqui, que é o que vai se articular, é a axis, né, que é a sua apófise odontoide, que vai se articular com a vértebra de cima, tá bom? O que vai ter ali para segurar essa articulação? Ali no meio tem o ligamento transverso. É como se aqui onde está essa flechinha amarela, no meio do agulheiro, tem o ligamento transverso, que é o que passa ali no meio dividindo. Vocês já devem ter visto essa imagem por aí, porque é bem característica, tá? E ela continua aqui, ela já volta a ter apófise espinosa e ela é bífida. Então, a partir da C2, ela começa a ter a sua apófise espinosa bífida. Bífida quer dizer que está dividido em dois. Eu vou achar uma foto do ligamento transverso para a gente ver. E aqui é a outra atípica, que seria C6, a vértebra cervical número 6. O que ela tem de diferente é que ela já não tem as partes de uma vértebra totalmente típica, mas ela já começa a ser uma vértebra de transição. A C7, a gente fala que ela já é uma vértebra de transição para a torácica. A 6 ainda não, mas ela já começa a ter as suas características, tá? Então, ela tem o corpo, tem a apófise espinosa, tem a apófise transversa, tem as carilhas articulares superiores e inferiores, como as outras também, mas ela tem o tubérculo anterior grande, onde a gente falou do tubérculo, então ela tem o tubérculo anterior grande, tá? Que vai ser o tubérculo carotídeo de Chassaingnac, tá? Que é esse tubérculo. Que a gente diz que ele é palpável, né? Quando a gente coloca a mão aqui atrás, ele é palpável. A 7, que vai ser a de baixo, ela já é uma vértebra de transição, ela já é quase uma vértebra torácica, tá? A espina dela já não é mais bífida, se vocês olharem ali, a apófise transversa dela já não é mais espinosa, quer dizer, né? Já não é mais bífida, ela continua tendo o corpo, ela tem as suas carilhas articulares superiores e inferiores também, tem a apófise transversa também, mas a apófise espinosa dela não é mais bífida, tá bom? E ela é uma vértebra de transição, que é característica dela. E o agulheiro transverso dela começa a ser bem menor. Ele já é menor, tá? Lembrem que na C7, a artéria vertebral não passa nesse agulheiro. Lembra que ela dá a voltinha e ela não passa por C7, tá? Então, a característica de C7 também é que a artéria vertebral não passa no agulheiro, tá? E a espina dela já não é mais bífida. Então, isso seria para vocês falarem rápido assim. Aqui na imagem que está mostrando para a gente a mesma coisa, aqui nessa primeira imagem reta aqui está mostrando a axis do lado a atlas, a apófise odontoide, que é o que vocês não podem esquecer dessa articulação que elas fazem aqui. Não se esqueçam que forma a articulação occipito-atloidea, que é o occipital, com a atlas, e depois a articulação atlantoaxoidea, que é da atlas com o axis. Aqui acho que a atlantoaxoidea nem está aqui, mas adicione. Aí a gente fala da articulação do codo, que é a articulação do cotovelo, né? Seria do cotovelo. A articulação do codo. Aqui eu já acho bem chato, mas vamos lá.
quando a gente fala da articulação do codo, ela tem 3 articulações que fazem parte disso aqui. Quais são as articulações que fazem parte? Húmero radial, húmero cubital e rádio cubital. Então, vai juntar. Então, vai juntar o húmero com o rádio, aqui. Depois vai juntar o húmero com o cúbito. E depois, entre eles, rádio e cúbito, eles se unem. É como se todo mundo se unisse ali. Então, é húmero radial, húmero cubital, e depois os dois se unem, que é a rádio cubital, tá? Quando a gente fala que o húmero se junta com o rádio, Aqui, ó. aqui, ó. Na articulação húmero-radial, o que faz parte disso aqui? A gente tem um húmero, né? Aqui em cima, que vai fazer parte dessa articulação, obviamente. Através do que ele faz parte? O húmero entra nessa articulação pelo capítulo humeral, tá? Pelo capítulo humeral, pelo surco condilotroclear, pela fossita radial, tá? Pelo rádio vai ser pela fossita radial, aqui embaixo. Essa articulação aqui, ela é de artroses, como a gente estava falando ontem, todas são de artroses, mas ela é esferoideia elipsoideia, tá? O subtipo é esferoideia elipsoideia, tá? Não, desculpa, é esferoideia condília. Outra vai ser Então, ela vai ser uma articulação do tipo de artroses, isso quer dizer que ela é móvel, é uma articulação móvel, que significa que ela é de artroses, e o subtipo dela vai ser esferoideia condília. E aí a gente tem a junção aqui de cima do húmero com o cúbito, ou una, né? Quando a gente junta eles aqui, quem que faz parte aqui? Aqui o húmero vai entrar com a tróclea dele, para poder fazer parte dessa articulação. Então, vai ser a tróclea dele, a fossita coronoideia, a fossa olecraniana, que é onde tem aquele buraco para que vá o cúbito, né? A fossa olecraniana, que é aquele buraquinho onde encaixa certinho assim, tá? E aí, quando a gente fala do cúbito, que é esse osso daqui de baixo, que é o que vai estar para baixo, ele vai fazer parte pela escotadura troclear. A escotadura troclear vai se juntar ali na fossita coronoideia, na fossa olecraniana. Também é de artroses, que a gente sabe que todas aqui são de artroses, e o subtipo dela vai ser troclear. Gínglio. Tá? E aí eu falei que tem articulação que junta aqui os dois, né? Que vai ser a articulação radiocubital, que vai juntar rádio com o cúbito. Como que eles formam isso, o rádio e o cúbito? O rádio e o cúbito formam isso. O rádio, pela sua parte, vai ser a circunferência radial e a escotadura radial, tá? Essa articulação vai ser do tipo de artroses também, mas ela é trocoide. Então, a primeira que a gente fala, que é a do húmero com o rádio, que é a primeira que a gente falou, essa daqui, ó, do húmero com o rádio. Ela é uma diartroses, é uma articulação móvel, mas o subtipo dela é esferoideia condília. Já a articulação húmero-cubital, do húmero com o cúbito, é uma articulação do tipo de artroses, mas o subtipo dela vai ser troclear gíngleo. E a articulação radiocubital, dessas duas aqui, é uma diartroses também, é uma articulação móvel, mas o subtipo dela é trocoide, tá? Isso é para vocês saberem. Isso tudo para vocês saberem no geral, porque depois tem uma parte da elixita, superfícies articulares. Todas essas superfícies articulares que estão escritas embaixo, se vocês olharem, são as que a gente falou ali em cima, é o que faz parte. Ó, as superfícies articulares, quando a gente fala da extremidade inferior do húmero, capítulo humeral. Vou fazer em amarelo. Quer dizer, capítulo humeral. É aqui onde está o capítulo humeral, onde faz parte da articulação húmero-radial. Surco do capítulo troclear, que é essa escotadura aqui, ó. Côndilo troclear, tá? Fossa radial, fossa radial. Entende? Então, todas as superfícies articulares que começam a estar embaixo, elas fazem parte dessa articulação em cima. Então, vocês sabendo a de cima, vocês sabem a de baixo. Como se diminuísse pelo menos na metade, tá?
Se a gente for ver aqui, ó, a extremidade superior da ulna ou do cúbito. Quem que faz qual articulação que entra o cúbito aqui? Vai ter a húmero cubital e a rádio cubital, quando o húmero se junta com o cúbito e quando o rádio se junta com o cúbito. Então, qual é as superfícies articulares que vão fazer parte disso? A escotadura troclear. A escotadura troclear faz parte da articulação húmero-cubital. Estão vendo? Então, elas se repetem. Embaixo, só divide o que faz parte de quem. Qual parte que está na extremidade inferior do húmero, qual parte que está na extremidade superior do cúbito e superior do rádio. O inferior do húmero, porque é a parte de baixo dele que se articula, e a superior dos dois ossos de baixo. Tá? Então, ele só separa ali, mas são as mesmas partes. E aí, a gente tem os meios de união, é o que a gente falou. O que a gente sempre tem como meio de união? Cápsula e ligamento. Isso aí. Cápsula e ligamento. Ligamento. Vai ser qual? Vai ser ligamento anterior, posterior, colateral radial, colateral cubital. Esses são os mais fáceis. Ligamento anterior, posterior, colateral radial, colateral cubital. Tá? E a vascularização. Aqui até eu escrevi para vocês, quando eu vi que não tinha os nomes, se vocês quiserem anotar. Aí é mais que podem ser que perguntem como que se formam esses arcos, né? De vascularização. Quando a gente fala de vascularização, é pelo circuito arterial pericondíleo medial e pericondíleo lateral, tá? Eles se juntam ali e fazem uma anastomose em volta da tróclea. É por isso que faz esse círculo arterial. Como que é formado o círculo arterial pericondíleo medial? O medial é formado por 4 artérias e o lateral é por 2. Então, o medial, que é por 4 artérias, vai ser pela artéria colateral ulnar superior, artéria colateral ulnar inferior. Essas 2 artérias vão se juntar com a artéria recorrente ulnar anterior e a artéria recorrente ulnar posterior. Ulnar ou cubital, tanto faz vocês falarem, tá melhor. Já o lateral se forma como? Com a artéria colateral radial e a artéria recorrente radial. Tá bom? Então, lembrem que, se a gente falar pensem assim, pelo menos. Se eu falo do circuito lateral, quem que tá mais lateral? Mais lateral tá o rádio. Então, pensa que quem vai formar isso são as artérias radiais. Então, vai ser a colateral radial e a recorrente radial. Porque é lateral. Lateral é o rádio. O rádio que tá aqui, mais na parte lateral. Então, essa parte vai ser responsável, que vai ser lá do círculo pericondíleo lateral. Então, vai ser pelas artérias radiais. Artéria recorrente radial e artéria colateral radial. Se eu falar do arco pericondíleo, do arco não, né? Do círculo pericondíleo medial, é o que vai estar para o lado do cúbito. Quem está mais medial é o cúbito. Então, pensem que vai ser pelas artérias cubitais ou ulnares, que são as mesmas. Então, e aí vai ser por 4 artérias. Vai ter 2 colaterais e 2 recorrentes. São 2 colaterais e 2 recorrentes, tá? Então, vai ser uma artéria colateral ulnar superior, artéria colateral ulnar inferior. E são as 2 recorrentes. Artéria recorrente ulnar anterior e artéria recorrente ulnar posterior. Comecem a ver as semelhanças para que facilitem para vocês. Aqui são 2 e 2, são 2 recorrentes e 2 colaterais, tá? Todas são cubitais ou ulnares, porque elas são mediais. Já as de fora vão ser radiais, assim que se formam esses círculos. Círculo pericondíleo medial e círculo pericondíleo lateral. Assim, eu acho que na maioria dos bolheiros, ele não está escrito como se forma isso. Não sei se, tipo assim, se vocês querem, né, parar um tempo e decorar e tal, porque eu sei que tudo leva tempo. Mas eu achei importante falar, porque não tinha aqui, pode ser que eles perguntem isso. Só falando a artéria não resolve. Tá bom? Era só por desencargo mesmo. E aí a gente tem a inervação, que vai ser pelo nervo mediano, que é o principal nervo aqui do braço. O nervo mediano faz parte também aqui o nervo cubital ou nervo ulnar, o radial e o músculo cutâneo, beleza? E aí a gente tem os movimentos. Lembra que aqui também muda, igual a gente estava falando dos movimentos de antes, aqui muda também.
Quando a gente fala da articulação húmero-antebraquial é flexão e extensão, e quando a gente fala da radiocubital proximal é pronossupinação. Beleza? A articulação, para mim, eu acho sempre a parte mais chata. E aí, aqui é o terceiro tema, que vai ser os músculos. Vão ser os músculos glúteos. Aqui nessa imagem tem esse obturador interno, tá? Mas ele não faz parte daqui, é só porque a melhor imagem que eu achei foi essa. E ele tinha um obturador interno também, mas ele não faz parte. Beleza? Então, vamos aqui nos músculos glúteos. Os músculos glúteos a gente tem glúteo maior, glúteo menor, glúteo médio, e aqui entra o tensor da face lata. Igual eu falei para vocês ontem, né? O tensor da face lata, ele tá nessa classificação junto com eles. Mas, eu falar que ele é um músculo glúteo, ele não é um músculo glúteo, mas ele tá junto na classificação. Então, vocês podem falar só os glúteos. E, tem mais algum? Vocês podem falar, sim, tem um que tá se insertando junto com ele, está muito perto sempre, que é o tensor da face lata. É isso, mas eu falaria só os glúteos, tá bom? Então, glúteo maior, médio e mínimo, que é a mesma coisa que menor. Beleza? Então, qual que é o que a gente tem de igual neles para a gente conseguir separar melhor? Todos eles se insertam na cresta ilíaca. Todos eles se insertam na cresta ilíaca, beleza? Então, glúteo maior, glúteo médio e glúteo mínimo, a sua inserção proximal vai ser na cresta ilíaca. E aí, a gente tem também, sendo que o glúteo maior que é esse grandão daqui, e o glúteo médio, que é o de trás dele, que aqui tá desse lado também, eles também se insertam na fáscia glútea, tá? Os três se insertam na cresta ilíaca, mas o glúteo maior e o médio se insertam na fáscia glútea também, beleza? E na cárea glútea do coxal. Vocês lembram que o coxal, ela tem essa parte de trás ali, onde tem as cárias glúteas para os músculos glúteos. Então, eles se insertam na cárea glútea do coxal. Tranquilo? Então, os três se insertam na cresta ilíaca e os três se insertam na cara glútea do coxal. Já o glúteo maior e o glúteo médio, eles estão também se insertando ali na face glútea. Tranquilo? E aí, a inserção distal deles, que seria a de baixo, né? A inserção distal deles vai ser do glúteo maior aqui vai ser na tuberosidade glútea, tá? Tuberosidade glútea e trato iliotibial. Já o glúteo médio, que a gente não vê, né? Mas ele acaba aqui e continua um pouquinho pro lado ali. O glúteo médio vai ser no trocânter maior. E o glúteo menor também vai ser no trocânter maior, tá? Então, o glúteo médio e glúteo menor ou mínimo se insertam no trocânter maior. Já o glúteo maior vai se insertar no trato iliotibial junto com a tuberosidade glútea. Então, de novo, a inserção deles, a gente tem 3 glúteos: glúteo maior, glúteo médio e glúteo menor. Os 3, a sua inserção proximal, vão ser na cresta ilíaca, e eles também se insertam na cárea glútea do coxal. O coxal tem uma cara glútea, então se insertam na cara glútea do coxal, e o maior e o médio tem uma inserção a mais, que vai ser na face glútea. Já a inserção distal deles, o glúteo médio e o menor vão se insertar no trocânter maior do fêmur. Já o glúteo maior é no trato iliotibial, junto com a tuberosidade glútea. Beleza? Inervação deles, todos eles plexo sacro. Aí aqui tem uma coisa que vocês podem saber, pode ser que perguntem, pode ser que não, mas olhem aqui, ó, plexo sacro. Todos eles são plexo sacro. Mas, esse aqui de baixo nem vou fazer, né, com a tensor da face lata. Plexo sacro.
Mas reparem que dos três aqui, ó, o médio e o menor são do glúteo superior. Já o maior, ele é do glúteo inferior. Então pensem que é o contrário. O glúteo maior, que é o maior, que é o primeiro deles ali, ele é do glúteo inferior. Já os outros dois, que são menores, vão ser do glúteo superior. Diana, Oi. então tem duas inervações, vem do plexo sacro e essa questão que também tem o nome deles, né? O glúteo superior é inervado pelo plexo sacro, aí vem o glúteo superior para o médio mínimo e o inferior para o glúteo maior, que vem do plexo sacro, que também é inervação do corredor. Ah, tá. São nervos que vêm do plexo sacro. No geral, é o plexo sacro. Mas se for para sim. falar mais específico, aí o primeiro é pelo glúteo inferior e os outros dois pelo glúteo superior. Ah, entendi agora. Obrigada. Porque tem muitos deles, tem o, igual a gente falou ontem dos músculos, todos são inervados pelo nervo femoral, mas a gente fala do nervo específico. Aqui Sim, é o plexo que eles têm em comum, mas o nervo eu acho que é bom saber também. Específico. Sim, entendi. Obrigada. E aqui nas tabelas, sempre diz pra gente nessas tabelas embaixo, essas tabelas embaixo, as ações dele. Então, o glúteo maior vai fazer extensão e rotação lateral do muslo, da coxa, né? E o glúteo médio e menor vai fazer abdução, rotação medial e lateral do músculo. E aí o outro tema próximo é fígado. Tá. O fígado, vou começar, ele é um órgão, onde que ele está localizado? Ele está localizado no abdômen, ele está localizado no hipocôndrio direito, mas ele também pega epigastro e um pouco de hipocôndrio esquerdo, porque ele é grandão, ele pode chegar até o hipocôndrio esquerdo, tá? O que mais a gente vai falar dele? Ele tem as suas caras. Quais são as suas caras? Ele vai ter uma cara diafragmática e uma cara visceral. A diafragmática é essa que a gente vê de fora, né, que está em contato com o diafragma. A visceral é essa daqui de dentro, que está em contato com as vísceras, no caso, tá? Quando a gente fala da cara diafragmática dele, a gente diz que ele tem dois lóbulos, que seriam esses daqui, né? Um, dois lóbulos, direito e esquerdo. Ah, ele tem dois lóbulos direito e esquerdo, e eles são separados pelo ligamento falciforme. Esse daqui é o ligamento falciforme, que quando ele vai lá para trás, ele se torna o ligamento redondo. A gente vai ver outra imagem já já. Mas esses lóbulos da cara diafragmática dele, lóbulo direito e lóbulo esquerdo, são separados pelo ligamento falciforme, tá? E aí a gente tem a cara diafragmática de uma vista posterior. Vamos ver se a gente vê daqui, porque não dá essa mesma imagem, tá? Que aí a gente encontra a área desnuda do fígado. É essa daqui, ó. A gente encontra a área desnuda do fígado, que a gente diz que é formada pelo ligamento coronário. Ligamento coronário, olha ele aqui, ó. Esse daqui é o ligamento coronário, tá? Então, essa região aqui, que é a área desnuda, é delimitada pelo ligamento coronário do fígado, tá bom? Tudo isso numa cara diafragmática. E o que mais que a gente tem para dizer dele? Que na sua cara visceral, agora a gente usa essa imagem aqui de baixo. Na sua cara visceral, ele tem a forma daqueles elementos que formam um H, né? Lembram que a gente sempre fala isso? Essa imagem tá péssima, mas é que forma um H aqui. Aqui dá pra ver melhor. Aqui, ó. Que é como se formassem um H aqui atrás, tá? Na cara visceral dele, que daí é dividido em 4 lóbulos. Na sua cara visceral, aí ele é dividido em 4 lóbulos, tá bom? Aqui, ó, ele vai ter a impressão. Se a gente tirar a vesícula biliar daqui, vai ficar esse furinho da vesícula biliar. Então, ele tem a impressão da vesícula biliar.
E impressões hepáticas, não se esqueçam, tem a impressão cólica também, que é o cólon que vai estar ali. Tem a impressão renal, lembre que o fígado empurra o rim direito mais para baixo, por isso que o rim direito ele é mais baixo, então ele tem uma impressão renal também, tá? Então ele tem uma impressão renal, uma impressão cólica, vai ter a impressão da vesícula biliar se tirar ali, ele tem a impressão da vesícula biliar. O que mais? A impressão da vesícula biliar é a impressão cística, tá? Não fale a impressão da vesícula biliar, a impressão cística, que seria o carimbo dele ali, se tira ela, tá? E aí, quais são os meios de fixação do fígado? Os meios de fixação do fígado, basicamente, são os seus ligamentos. Então, esses ligamentos vocês têm que saber. Esses ligamentos que estão aqui, o ligamento daqui do meio, a gente sabe que é o ligamento falciforme, que quando ele vai para as laterais, que é essas pontinhas aqui, ó, formam os ligamentos triangulares. Aqui atrás, que eu falei que era o ligamento falciforme, que quando ele vem aqui para trás, ó, ele forma o ligamento redondo, que é esse daqui. E ele tem o ligamento coronário. Tá? Esse, basicamente, é os principais ligamentos que vocês têm que saber. Coronário, redondo, ligamento falciforme e os ligamentos triangulares. Esses vocês não podem esquecer. Não se esqueçam que aqui atrás vai ter a vesícula biliar, vai ter a área desnuda do fígado. Aqui que ele é separado em 4 lóbulos que a gente falou, ó. Na sua cara diafragmática, ele vai ter um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo. Já na cara visceral, ele vai ter os lóbulos direito, esquerdo, quadrado e caudado, que também é o lóbulo de Spiegel. Lóbulo caudado ou lóbulo de Spiegel. Tá? Então, os meios de fixação dele vai ser os ligamentos. Tanto o ligamento redondo quanto o ligamento triangular, tá? A veia cava inferior é um importante ponto de fixação do fígado, tá bom? E as suas impressões, o que a gente já falou? Basicamente é isso. E aí ele tem a sua irrigação, como que ele é nutrido. A gente sabe que ele tem uma irrigação funcional e uma nutrícia. A funcional dele vai ser pela veia porta e a nutrícia pela artéria hepática própria. Irrigação funcional vena porta, irrigação nutrícia, artéria hepática própria. Tá bom? Já as veias para fazer a drenagem venosa vão ser as suprahepáticas, as 3 suprahepáticas. Anterior, médio e posterior. Que são as 3 suprahepáticas, tá? E nervos, o que está mais perto aqui, tudo no abdômen basicamente se resume em plexo celíaco, né? É plexo celíaco, nervo vago também vai fazer parte disso aqui, o esquerdo. Então, do fígado, falem onde ele está localizado, qual o tamanho dele. O tamanho dele é importante falar que ele é um órgão bem grande, ele pesa muito, tá? Está localizado no hipocôndrio esquerdo, no epigastro, pode chegar até o hipocôndrio esquerdo, né? Ele está mais no direito. As suas impressões, as suas caras, os seus ligamentos, meios de fixação. Souber os ligamentos, fala junto nos meios de fixação e junta a veia cava inferior aí também. E a sua irrigação. E aí a gente tem a nutrícia e a funcional. E nessa parte aqui de trás, quando a gente faz esse H que forma ele ali, aqui a gente tem vesícula biliar, lóbulo direito, esquerdo, caudado e quadrado. O caudado é a mesma coisa que o lóbulo de Spiegel. E a gente fala da axila. A axila é uma região delimitada entre o membro superior e o tórax, né? E aí os limites dela vão ser quais? Os limites das suas paredes. Aqui a gente tem a imagem do que seria, né? Onde está esse triângulo ali. Quais são os limites? Anteriormente, o que vai estar aqui na frente? Aqui está na frente vai estar os músculos peitorais, né? O músculo peitoral maior e menor e as fáscias clave-pectorais. Clave-pectorais, tá?
Posteriormente, o que a gente vai ter lá atrás? Atrás dessa área aqui, a gente vai ter um músculo também, que lembra que é aqueles músculos do manguito lá? Aqui entra o subescapular, redondo maior, dorsal ântil. E a gente tem aqui o osso também, né, formando, que vai ser a escápula que tá lá atrás. A escápula e os músculos, dorsal ântil, redondo maior e subescapular. Na frente é mais fácil, né, que são os peitorais maiores e menores, e a face é claro, peitoral. Aí, lateralmente, que vai ser da parte aqui de fora, qual que é o limite lateral? Vai ser o córaco braquial, que a gente tem aqui, o músculo, córaco braquial e o bíceps, tá? Sendo músculo, né? Bíceps, cabeça curta. Já como osso, a gente tem um húmero. Agora, medialmente, aqui para dentro, a gente tem como músculo o serrato anterior e os intercostais. E já como osso, a gente tem primeira, segunda, terceira e quarta costela. Primeira, segunda, terceira e quarta costela. E o vértice dele, que seria a parte daqui de cima, esse vértice aqui, ele vai estar aqui o serrato anterior e o subclávio, né? A gente sabe que a direção de onde está isso indo, isso aqui é na clavícula. Aqui, ó. Tá bem aqui, tá? Então, vai ser serrato anterior e subclávio. E aqui, lembrem que tem a artéria aqui, né? Que tem a subclávia, que vai vir e ela vai se tornar axilar. A subclávia se torna axilar, tá? E aí a gente tem a base aqui embaixo. A base aqui embaixo. A base aqui embaixo, essa parte, é onde a gente fala que onde a gente vai ter a pele em si, né? O que a gente tem? Então, a gente tem pele por fora, a gente tem tecido celular subcutâneo, que é a gordura ali, e a face. Basicamente isso. Ah, uma coisa aqui, ó. Nessa parte aqui do vértice, onde eu falei para vocês que a subclávia se transforma em axilar, é a artéria. E, consequentemente, a veia faz o mesmo caminho. Então, a veia voltando, ela vai de axilar, ela vai se tornar subclávia. A nível do vértice da axila. Além da transição da artéria e da transição da veia também, que é o sentido contrário. Tá bom? E aí, o que mais que a gente diz? Então, falem lá. Quando a gente fala da região da axila, uma região delimitadora do canal superior do tórax, ela tem 4 paredes, tem um vértice, tem uma base, tem a transição, né, da artéria e da veia também, que se dá a nível do vértice, da axila. Enrole. E aí, vocês têm que saber aqui é o conteúdo. Qual que é o conteúdo daqui? O que a gente já falou que vai mudar aqui? A gente falou que a veia de axilar vai se tornar subclávia. Então, vai ter veia axilar. Se aqui em cima ela se transforma, o que está aqui dentro ainda é veia axilar. Concordam comigo? Veia axilar. Se a artéria que aqui em cima era subclávia passou do vértice, ela se torna axilar, vai ter artéria axilar aqui dentro também, tá? Então, veia axilar, artéria axilar, plexo braquial e os linfáticos. Beleza? Lembrem que toda essa transição ocorre no vértice, então o conteúdo a gente considera o que está dentro. Artéria axilar, veia axilar, plexo braquial e os linfáticos. Amiga nada. Esses seriam outros temas. E aí a gente tem as meninges para acabar a Bolívia 4, acho. Né? Não tô vendo também não. As meninges. As meninges fazem parte do sistema nervoso central, quando a gente divide lá elas. Elas são as capas que protegem desde aqui, ó. Tá onde sentada? Na tua cadeira? Desde baixo do nosso osso, lá do crânio. Embaixo. Tá? Elas são as capas que protegem e elas são 3.
dura madre, aracnoides e pia madre. Quando a gente fala de dura madre, Ela dá uma bicada, ainda mais que eu tô a toda gente vê que ela tá logo abaixo do osso aqui. A dura madre é a capa que tá mais junto ali do osso, que é o que recobre ali. Ela se adere, né, a ele. Então, lembrem que ela tem duas capas, duas capinhas. A dura madre se divide em duas capas. Ela tem uma capa externa e uma capa interna. Tá ligada na hora, viu? Que eu ia falar para vocês. Tá, essa capa externa da dura madre é a mais de fora, obviamente, a capa interna é a mais de dentro, a externa que está ligada no crânio, a interna que vai dar as prolongações da dura madre, que é o que a gente vai ver já já, as prolongações da dura madre, tá bom? E a dura madre forma os seus senos venosos também. Esses senos venosos estão aqui, ó. Seno sagital superior. Essas são as prolongações da dura madre. Quais são as prolongações da dura madre? Isso acho que você tem que saber, tá? É a os do cerebro, é a tenda do cerebelo, tá? Os do cérebro também, tem os do cerebelo e os do cérebro, tá? Os do cerebelo e os do cérebro. E a tenda vai ser do cerebelo e o diafragma celular. Então, são 4 coisas. Os do cérebro, os do cerebelo, diafragma celular e, e a tenda, que seria o tentório, né? Essas são as prolongações. Então, você vai falar que a dura madre é uma capa das meninges, é a capa mais interna. Ela se subdivide em dois, uma capa mais externa e uma interna. A interna é que vai emitir suas prolongações. As suas prolongações vão ser quais? Os do cérebro, os do cerebelo, tenda e o diafragma ciliar, tá? Ela vai de onde até onde? Ela vai lá do foramen magno, onde começa aqui, e vai até S2 ou S3. Beleza? E aí tem a sua capa de baixo. A sua capa de baixo é a aracnoides. Deixa eu ver. A aracnoides, que é essa capa que vocês estão vendo aqui, ó. Cadê ela nessa imagem aqui? Ela vai ser essa daqui, ó, aracnoides. Essa capa aqui é ela, a aracnoides. Ela é a capa intermédia, né? Porque depois dela a gente tem a pia madre, então ela é uma capa intermédia. Ela é uma capa delgada e transparente. O que quer dizer delgada? Quer dizer que ela é fina. Então, ela é uma capa fininha, delgada e transparente, tá? Ela é intermédia, então ela está entre a dura madre e a pia madre, tá bom? E ela também tem uma lâmina externa e uma interna. Na sua lâmina externa vai ser a aracnoides propriamente dita, né, que é a própria capa. Já na sua lâmina interna, ela vai formar o espaço subaracnoideu, que é ali que às vezes a gente tem hemorragias, que é onde junta líquido, que é a hemorragia subaracnoidea, tá? Então, depois da aracnoides, na capa interna dela, é onde tem o espaço subaracnoideu, onde pode causar as hemorragias subaracnoideas, tá bom? Nesse espaço subaracnoideu é onde transcorre ali o líquido cefalorraquídeo, beleza? E aí, e a gente tem também as granulações. Cadê? Vamos ver se era essa daqui. Que eu queria mostrar as granulações de Paccioni. Não vai ter nessa imagem. Mas a aracnoides também vai ter as suas granulações de Paccioni, tá bom? E não lembra que é ali que muitas vezes nela acontece a reabsorção do líquido cefalorraquídeo, tá? Reabsorção do líquido cefalorraquídeo.
E aí, a de baixo que a gente tem é a pia madre, a mais fininha e a mais interna. Se a gente olhar nessa imagem aqui, ó, a pia madre é a daqui de dentro. E se olhar nessa imagem aqui, a pia madre vai ser essa daqui mais de dentro ainda. Tá? Essa daqui é a pia madre. Então, a pia madre é a capa mais interna das meninges. Ela está abaixo da aracnoides. Ela também é delgada, ela também é fininha, né? E ela também tem as suas duas lâminas interna e externa. Então, todas elas têm as suas lâminas, tá bom? Ela vai se aderir, assim como a dura madre, que adere ao osso, a nossa calota, né, craniana, a pia madre, ela se adere ao nosso cérebro. É uma capa bem fininha que ela já está junto ali do cérebro. Ela se adere ao nosso cérebro, tanto a ele quanto a médula espinhal, tá? Ela cobre cérebro, ela cobre médula espinhal, vasos sanguíneos também, e ela se continua em cima como pia madre encefálica, do encéfalo daí, como pia madre encefálica. Eu acredito que vocês não precisem saber isso, tá? Só para vocês ficarem mais calmos. E ela é quem, quando a gente falou ontem da coluna cervical, né, em si, e embaixo, quando terminava como fílum terminal, é uma prolongação da pia madre, esse fílum terminal, tá? E ela também tem os seus ligamentos dentados. Eu não tenho foto disso aqui, não. Mas é os ligamentos dentados, tá? Ela forma os ligamentos dentados que vão se fixar ali na dura madre. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu escrevi. Que aqui, ó, eu escrevi os espaços meninges. Só para vocês saberem isso, tá? Quais são os espaços meninges? A gente tem o espaço epidural, que é entre a dura madre e o osso, tá? O espaço subaracnoideu, que é o que a gente citou lá, que está entre a aracnoides e a pia madre. E a gente tem o espaço subdural, que é entre a dura madre e a aracnoides, tá? Então, se a gente juntar lá de fora, entre a dura madre cria espaço com quem? Ela cria o espaço epidural com o osso e ela cria o espaço subdural com a aracnoide, que é a aracnoide que está embaixo dela, que é a do meio, tá? Depois, entre a aracnoides e pia madre, a gente cria o espaço subaracnoideu. Ó, até... Eita, isso aí. E aí a gente tem a Borrelia 5. Eu vou tomar uma água. Na ponta dela, ela tem uma apófise. Essa apófise aqui não está na imagem para vocês, mas é a apófise de Ingracias, tá? Então, ele tem apófises dessa e ele tem apófises ensiforme também. Não se esqueçam que na frente ele se articula com o frontal. Nas suas alas maiores, essas do lado aqui, essas alas maiores, nas suas alas maiores, ele se articula com temporal e parietal e forma fossa cranial média, tendo 3 caras também, uma posterior, uma anterior e uma externa. Tá? E ele tem a sua apófise pterigoide. Isso daqui. Essa apófise pterigoide dele, é a outra parte que ele tem. Aqui a gente tem coisa que a gente tem que saber que envolve mais, acaba envolvendo mais neuro do que a parte dos ossos mesmo, que é o que sai pelos foramens que tem aqui, tá? O foramen do agorreiro redondo maior é que sai o nervo maxilar, É dentro do... tá? Isso vocês têm que saber. Uhum. Aqui, ó. A gente tem oval, redondo. Foi embora que tu deu desprezo.
maior. Ela comeu a borrachinha daqui, ó. Tá. Meu Deus. Pelo oval, o que a gente sabe que vai sair aqui é o nervo mandibular. Comeu. Já pelo redondo maior, o que a gente sabe que vai sair é o maxilar. Agora, hein? Que é para vocês não confundirem o que sai de quem, tá bom? Oi? É desse. Aqui ele tem a hendidura esfenoidal nas partes dele. O que é a hendidura esfenoidal? A hendidura esfenoidal é o que está entre a ala maior e a ala menor. Isso se chama hendidura esfenoidal, tá bom? E dentro da ala menor, a gente tem o canal óptico, que vai passar o nervo óptico. Cuidado. A gente falou muito disso durante o ano, né? Canal óptico que passa o nervo óptico. Então, em partes, o que ele tem? Ele tem um corpo, ala maior, ala menor, apófise pterigoide. Isso que vocês têm que saber. Tchau, amigo. Tem que saber as caras do corpo, falar um pouco sobre a ala maior, ala menor e falar com quem que ele se articula. Ele se articula com muita gente. Ele vai se articular com o frontal, com o occipital, com... Fora de projetar. Ele vai se articular com o frontal, com o occipital, com o etimoides. Não se esqueçam dos forames que tem aqui, que é os forames da ala maior e ala menor. Então, esse forame oval, esse forame redondo maior, forame óptico, é importante vocês saberem o que passam dentro deles. Eu acho que essa a parte não complica tanto, acho que complica mais é as caras.